Em uma de suas últimas palestras nos Estados Unidos, em 4 de dezembro de 1912, realizada na Sociedade Teosófica em Nova York, Abdu'l-Bahá inicia assim: os desinformados a respeito do mundo da realidade, que não compreendem as coisas existentes, que não têm percepção da verdade interior da criação, que não penetram os verdadeiros mistérios dos fenômenos materiais e espirituais e que possuem apenas uma ideia superficial da vida universal, são apenas personificações de pura ignorância. Eles acreditam apenas naquilo que ouviram de seus pais e ancestrais. De si próprio, nada ouvem, nada veem, nenhuma razão nem intelecto. Confiam apenas na tradição. Tais pessoas imaginam que o domínio de Deus é um domínio ou reino contingente. Podemos nos perguntar: o mundo foi criado em 7 dias? O mundo foi criado há 7.000 anos atrás? Então Deus não existia? Deus depende deste mundo contingente? Abdu'l-Bahá nos dá várias explicações nesta palestra com argumentos fortes. 1. Deus sempre existiu e, consequentemente, sempre existiu uma criação. Desde que houve luz, sempre houve recipiente dessa luz, pois a luz não pode se tornar manifesta a menos que existam coisas que a percebam e apreciam. 2. O mundo da divindade pressupõe criação, pressupõe recipientes de graça, pressupõe a existência de mundos. A divindade não pode ser concebida separada da criação, apesar de ser completamente independente dela. Seria como imaginar um império sem povo. Assim como a realidade da divindade não teve início, a criação também não teve início, e torna-se evidente que o tempo da criação é mais do que 6 ou 7.000 anos. O texto do Gênesis no Velho Testamento não pode ser compreendido no sentido literal ao dizer o que foi criado em cada dia. É necessário compreender seu real significado. 3. Acreditarmos que a criação é acidental significa admitir que o Criador é acidental. E isto é impossível, pois a graça divina flui ininterruptamente. O reino de Deus é uma soberania antiga e não uma soberania contingente, ou seja, não é uma soberania que ocorre por acaso ou por acidente. Não há possibilidade de interrupção da graça divina, da mesma maneira que não há possibilidade de interrupção dos raios do sol. Por isso, surgiram os santos manifestantes de Deus através dos tempos, com a missão sagrada de ensinar e guiar a humanidade. Eles vêm ao mundo para dissipar as trevas da natureza animal ou física do homem e purificá-lo de suas imperfeições. Eles vêm para vivificar sua natureza espiritual e celestial, despertar suas qualidades divinas, tornar visíveis suas perfeições, revelar suas potencialidades e trazer à existência todas as virtudes do mundo humano nele latentes. Estes santos manifestantes de Deus são os educadores e instrutores do mundo da existência e professores do mundo humano. Eles libertam o homem da escuridão do mundo da natureza, salvam-no do desespero, do erro, da ignorância, das imperfeições e de todas as más qualidades. Eles o vestem com a roupagem das perfeições e virtudes elevadas, para que se apresente na beleza das perfeições celestiais. Podemos, então, compreender a natureza do ser humano. Abdu'l-Bahá nos diz que a realidade humana se encontra entre a natureza superior e inferior do homem.
entre o mundo animal e o mundo da divindade. Quando a inclinação animal predomina, o homem desce a um nível ainda mais baixo que o animal. Quando triunfam as capacidades celestiais de sua natureza, ele se torna o mais nobre e excelente ser do mundo da criação. 6. Abdu'l-Bahá, nesta mesma palestra de 4 de dezembro de 1912, nos diz que no homem encontramos justiça, sinceridade, fidelidade, conhecimento, sabedoria, iluminação, misericórdia e clemência, juntamente com intelecto, compreensão, capacidade de entender as realidades das coisas e habilidade de penetrar as verdades da existência. Todas estas grandes perfeições devem ser encontradas no homem. 7. Por isso dizemos que o homem é uma realidade que paira entre a luz e as trevas. Deste ponto de vista, sua natureza é tríplice: animal, humana e divina. A natureza animal é escuridão, a celestial é luz sobre luz. E Baha'u'lláh nos diz em sua obra As Palavras Ocultas, número 22, o seguinte: ó filho do Espírito, nobre eu te criei, mas te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para o que foste criado. 8. Assim, é certo que existe uma realidade no homem que não é o corpo físico. Algumas vezes o corpo enfraquece, mas a outra realidade permanece em sua própria condição normal. O corpo adormece, torna-se como um morto, mas aquela realidade se move em sonhos e pensamentos, compreende coisas expressas e até mesmo conscientiza-se de si próprio. Esta realidade interior é chamada de corpo celestial, a forma etérea que corresponde a este corpo. Esta é a realidade consciente que descobre o significado íntimo das coisas, pois o corpo físico do homem não descobre coisa alguma. 9. A realidade etérea interior capta os mistérios da existência, descobre verdades científicas e indica sua aplicação técnica. Ela descobre a eletricidade, produz tecnologia e abre o mundo para as artes. Se o corpo material exterior fizesse isso, o animal seria igualmente capaz de fazer tudo isso. É a realidade interior que compreende todas as coisas, lança luz sobre os mistérios da vida e do ser, descobre o reino celestial, desvela os mistérios de Deus e diferencia o homem dos animais. Não pode haver dúvida nenhuma quanto a isso. 10. Concluindo, podemos perceber a grandeza da realidade humana e a graça de a humanidade ter recebido a palavra divina através dos manifestantes de Deus, enviados de tempos em tempos para nos instruir e guiar e renovar e vivificar a realidade espiritual do ser humano. O manifestante de Deus se distingue por ser dotado de conhecimento divino e perfeições em todos os aspectos e qualificações, de modo a poder estar apto e efetivamente treinar a sociedade humana, eliminar a escuridão que envolve o mundo humano, elevar a humanidade de um reino inferior para um reino superior, ser capaz de, por intermédio do poder penetrante de sua palavra, promover e difundir amplamente a benéfica mensagem da paz universal entre os homens, unificar o gênero humano em crença religiosa, harmonizar todas as seitas e denominações e converter todas as pátrias e nacionalidades numa só pátria e terra natal.
11. Os conceitos dos mais devotos dos místicos, as realizações dos mais hábeis dentre os homens, o mais alto louvor que língua ou pena humana pode prestar, são todos o produto da mente finita do homem e condicionadas às suas limitações. Assim, podemos compreender que a corte de santidade e glória de Deus se eleva imensuravelmente acima do conhecimento de todos, menos dele próprio, e que o mistério de sua presença é inescrutável para todas as mentes, salvo a dele próprio. Todo o universo proclama a sua presença e dá testemunho de sua verdade. Esse texto final está em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, a página 48, 49.